Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o terceiro episódio do HealthCast. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna Guedes. Oi, eu sou a Bruna Isabela. E eu sou a Stephanie. Eu sou a Mayara. Então, hoje nós voltamos a falar de outra zoonose, também de grande importância mundial, que é a leptospirose, que ainda é endêmica no Brasil e que muitas pessoas até não sabem o quanto ela é perigosa e também o quanto ela pode ser contagiosa, e é isso que torna a doença cada vez mais persistente, né? Isso mesmo. Muitas vezes a falta de informação faz com que as doenças, principalmente as de transmissão zoonótica, acometam tantas pessoas, sendo um grande problema para a saúde pública. A leptospirose mata há mais de um século e ainda existe muitos mitos em torno dessa doença. Sim, Bruna. Por isso que é importante a gente saber quem que é o agente etiológico, ou seja, quem que vai de fato causar a doença. Porque muitas pessoas ainda acham que o rato que é o vilão, que é o responsável pela doença. Mas elas não sabem que a leptospirose é causada, na verdade, por uma bactéria do gênero Leptospira. E essas bactérias têm a capacidade de sobreviver durante meses na água e em solos úmidos. E os roedores são apenas quem as transportam, porque eles não morrem por conta da infecção. Exatamente. Outros animais como bois, porcos, cavalos, cabras, ovelhas, os cachorros, gatos, esses sim podem vir a adoecer com a infecção da bactéria e eventualmente transmitir a leptospirose ao homem. E os animais silvestres também podem ser acometidos por essas bactérias. As áreas de maior incidência da doença são as de climas tropicais, úmidos e com grande volume de chuva, o que coincide com muitos estados brasileiros, incluindo o Paraná. Que entre 2007 e 2010, o Sistema de Informação de Agravos e Notificação, SINAM, registrou 1.303 casos de leptospirose no estado, tendo uma média de 323 casos por ano, sendo desses 225 confirmados, o equivalente a 18%, e houve 56 óbitos nesse período, portanto, houve uma taxa de letalidade de 23,8%, que se for comparar, por exemplo, coronavírus, é uma taxa muito mais elevada, porque a de corona, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é de 0,06%. Isso no início do mês passado, que ainda assim é considerado uma taxa muito alta por ser de rápida transmissão. Então imagine só da leptospirose, que é quase 24% a letalidade. Realmente é uma taxa de mortes bem elevadas, né? Não dá para ignorar. Mas infelizmente não é só esse problema. A leptospirose ela também está associada com outros problemas, outras questões, como a falta de saneamento básico, a pobreza, já que nessas áreas de alagamento também tem a falta de esgoto, né? Que é uma outra grande questão. E nessas áreas há principalmente a presença de ratos, que são, nesse caso, no meio urbano, os principais vetores da leptospirose. E o homem, nesse ciclo, acaba sendo o hospedeiro acidental e muitas vezes fatal, né? Como a gente viu nesses números. Sim, eu li no artigo Leptospirose e seu aspecto ocupacional, da Maria Klaser, que os profissionais que estão mais expostos aos riscos de se infectar são os jardineiros, biólogos, garis, veterinários, pecuaristas, e sendo eles o que têm o contato direto com o animal e acabam fechando o ciclo da doença. Mas ainda assim, a maior parte dos casos ocorrem entre pessoas que habitam ou trabalham em locais de infraestrutura sanitária inadequado ou expostas à urina dos roedores. Exatamente. A leptospira, a bactéria, né, ela tem afinidade pelo sistema urinário dos roedores e podem permanecer durante toda a vida dentro de um rato, que é em média de 2 anos. Essas bactérias, elas são liberadas através da urina. E a infecção acontece pelo contato direto. Porém, nesses casos, logo aparecem os sintomas.
Sim, segundo uma revisão literária de Castro Colaboradores de 2010, Leptospirose canina, eles destacam que os roedores sinantrópicos, ratazanas, camundongos, esses que são bem comuns na cidade, de área urbana, por conta das redes de esgoto, são a fonte comum de infecção entre cão e a espécie humana. Mesmo sendo sintomática, é muito importante procurar ajuda médica o quanto antes, após entrar em contato com a urina desses roedores, para realizar os exames e iniciar o tratamento o quanto antes, pois o período de incubação da doença pode variar de 1 a 30 dias. Normalmente ocorre entre 7 e 14, após a exposição à situação de risco. Realmente, a leptospirose é uma doença muito importante e de grande risco. E é por isso que a gente precisa falar sobre a doença. E hoje, em especial, nós trouxemos uma profissional da área da saúde para nos tirar dúvidas e explicar melhor para os nossos espectadores o que é a leptospirose. Então, seja muito bem-vinda, professora Mariana Cater, enfermeira especialista em neonatologia com gestão em serviços da saúde e docência, e mestre em tecnologia e saúde, professora da Unicesumar Curitiba. Obrigada. Então, professora, vamos para a primeira pergunta, que é do nosso seguidor, o Rian, de 17 anos. Ele mandou lá pelo nosso Instagram, o Instagram dele é @rian.maciel307. Ele pergunta como que se contrai a leptospirose. Então, a leptospirose, né, ela tem um ciclo muito forte de transmissão urbana. Os roedores são os grandes vilões aí, como vocês já disseram, né, eles que ganham a fama de transmitir a leptospirose por conta da bactéria conseguir sobreviver por cerca de mais de 6 meses, né, fora do organismo do rato, na urina do rato. Então, essa urina, ela entra em contato com o solo ou com a água. A hora que o ser humano entra em contato, então, mesmo com a pele íntegra ou com a pele, com algum machucado na pele, a leptospira invade o organismo do ser humano e acaba manifestando essa doença. Os sinais e os sintomas dessa doença, eles variam de leve a graves. Em alguns casos, né, o paciente acaba tendo que ser encaminhado para UTI, em casos graves, então, de leptospirose. Mas é através da água e do solo que acontece esse contato, principalmente, né, o solo contaminado ou a água contaminada, essa água proveniente das enchentes, que é o grande problema aí do sul e do sudeste do nosso país, como vocês já comentaram aí. Certo, prof. O David perguntou como os ratos não morrem da doença ao serem infectados. Então, os ratos, eles só carregam a doença, né? Ou a bactéria fica presente no rim do rato e ele acaba eliminando essa bactéria na urina. Eles não têm essa capacidade de desenvolver a doença, só de carregar a doença. A Carla, de 38 anos, do @carla.guedes, perguntou: quais são os sintomas? Os sintomas do ser humano são muito parecidos, então, com os sintomas que a gente vai presenciar nos animais, como vocês disseram, né? Os cães, eles também podem, né, ser acometidos, né? Os animais domésticos, alguns animais silvestres também podem ser acometidos da leptospirose. O ser humano vai apresentar febre, vômito, falta de apetite, vai apresentar enjoo, né, as náuseas. Em alguns casos, ele acaba evoluindo para dor na panturrilha, que é um sinal bem característico aí da leptospirose, e acaba evoluindo, em alguns casos, para casos muito graves, cerca de 15% dos seres humanos acometidos pela leptospirose, eles evoluem para a forma grave, como insuficiência renal, insuficiência hepática e hemorragia, sendo o caso, então, de tratamento em UTI. Essa pessoa precisa ser internada para ter um acompanhamento médico. Os casos mais leves, então, a gente consegue acompanhar a nível ambulatorial, né? Só um acompanhamento, não tem necessidade de internação. Então, por isso que é muito importante começar o tratamento logo de início, para não ser o caso do UTI, para não agravar mais ainda, né? Isso, em alguns casos essa doença os sinais e os sintomas, eles vão começar a aparecer dentro de uma semana,
ou até mesmo dentro de 30 dias, após 30 dias de contato com a enchente, por exemplo, ou com solo contaminado, que pode aparecer a doença no ser humano. O Wellito, de 26 anos, do @wellito.rds, perguntou se os gatos podem contrair a leptospirose. Então, tem alguns relatos que os gatos têm uma modificação genética, então eles podem ser mais resistentes a contrair essa doença pela leptospira, né? Eles têm uma adaptação. Por quê? Porque justamente o rato faz parte da cadeia alimentar do gato. Então, alguns gatos, eles entram em contato com essa bactéria e não apresentam leptospirose, mas isso não é regra, né? Isso pode acontecer. Alguns gatos podem sim contrair a doença, mas não é muito comum. E uma outra pergunta também do Wellington é que se os animais assintomáticos, que são os animais que estão com a doença, mas não apresentam sintomas, se eles podem vir a ser um vetor da doença. Podem sim, porque eles estão com a bactéria presente no organismo deles, né? Através da urina desses animais. A gente pode ter contato com essa urina e pode sim ser acometido dessa doença. O que acontece um pouco com os animais assintomáticos, por exemplo, é que podem sim ser um vetor, né? Porque eles vão ter presente, então, na urina deles a leptospira. O que acontece muito, principalmente nas nossas casas, de quem tem animais domésticos, é a ração, né, dos animais domésticos, que às vezes são chamariz para o rato. Então, o rato vai vir em busca dessa ração, desses potes de ração abertos, né, dessa comida para os animais abertos. O rato isso vai chamar o rato vai urinar, e os animais vão ter contato com essa urina. E às vezes, até apresentar os sintomas pode demorar um pouco, mas eles já estão transmitindo a leptospirose. Esse que é o grande cuidado aí com os animais domésticos, né, principalmente. Outra pergunta é da Bianca, de 14 anos, do Instagram, @Bia_Guedes41. Ela pergunta se há tratamento, como a professora já comentou, né, de procurar ajuda médica. Então, ela quer saber se há tratamento e se tiver tratamento, ela quer saber se tem tanto para os humanos quanto para os animais. Sim, tem tratamento para os humanos e tratamento para os animais. O tratamento, então, para os humanos, ele é um tratamento da sintomatologia, dos sintomas que o paciente vem apresentando. Se o paciente evoluir, então, para um estado de insuficiência renal, insuficiência hepática, o paciente vai ficar equitérico, ele fica amarelado, né? Daí a gente tem que encaminhar esse paciente para internação. Os animais, eles evoluem muito mais rápido com a leptospirose, né? Então, o ser humano pode demorar até 30 dias, né? Os animais, às vezes, cerca de uma semana, 10 dias, já podem estar apresentando os sinais e sintomas da doença. E os animais também, né? Eles vão apresentar vômito, nós não vamos perceber, né? A febre, algumas vezes, vão apresentar diarreia, mas o que vai ser percebido no animal é que o animal vai se agravar muito rápido, né? E o animal vai ficar muito prostrado, vai ser uma prostração aguda, né? De uma hora para outra. E o tratamento dos animais também é sintomático, mas nos animais tem uma evolução muito rápida para falência de múltiplos órgãos e sistemas. Existe um tratamento sim, mas ela é muito destrutiva no organismo dos animais, mais do que do ser humano, principalmente dos cães, né? Então, em poucos dias, os animais têm um agravamento abrupto. Sim, é muito mais agressivo no animal que na gente, né? E, enquanto isso, ele vai transmitindo pra gente, né? Uhum. E sobre a profilaxia, professora, qual seria a melhor forma de prevenção dessa zoonose? Então, a leptospirose hoje, ela tem vacina, né? Ela tem uma vacina para os animais. Nós não temos vacina para os seres humanos. Mas qual que é a melhor forma aí, né, de prevenção dessa zoonose? Quando a gente tiver chuva, o pote de evitar, né, a gente entrar em contato com as enchentes, evitar que o animal entre em contato com enchente, ou que o animal entre em contato aí com terrenos com muita lama e depois de uma enchente, com lugares que sejam um pouco inóspitos, que tenham muitos ratos,
por isso que tem essa questão do controle mesmo, né, do ambiente, distanciar os animais dos esgotos, distanciar os animais dos ratos, né, com esse cuidado com a ração, para que não tenha, né, não ocorra aí, para que a gente consiga quebrar essa cadeia de transmissão. Então, a melhor forma de prevenção, como vocês já até comentaram, é o saneamento básico, a vacina para os animais, né, e o ser humano, se ele entrar em contato com a água da chuva, com a água da enchente, né, com um lamaçal, que ele não tem ideia se ali é um ambiente inóspito ou não, a gente vai observar esse ser humano, não faz quimioprofilaxia. A gente não medica o ser humano, né? Eu acho que eu entrei em contato. Não, a gente vai observar os sinais e os sintomas atentamente. Né? E só que para o ser humano, mais uma vez, não temos vacina ainda, só para os animais. E um fato também, né, na questão da profilaxia, que até um tempo atrás deu bastante repercussão, é o fato dessas casas agropecuárias venderem ração a granel, que eles deixam o saco de ração aberto, né? E como você mesmo disse, o rato pode entrar no saco, pode urinar e passar doença. Então, se puder, né, não comprar ração desses lugares, comprar em pacote fechado, porque não se sabe, né, como é a higiene do lugar. Sim, até aqui em Curitiba é proibido por lei a venda de rações a granel. Tanto que só pacote fechado. Então, porque chama muito, né? O rato, ele tá em busca. Por que a gente vê o rato? Porque ele tá em busca de comida, não é isso? Senão ele tava lá na casa dele. Então, e a comida chama, a ração chama, né? Ou qualquer outro alimento que a gente às vezes deixa exposto ali para nossa criação, ele chama o rato, né? O rato não sabe que não é dele aquela comida. Então, ele vai em busca dessa comida. Opa, uma comidinha aqui. Então, ele vai em busca dessa comida, e daí ele acaba urinando na comida e acaba transmitindo aí a leptospira, né, para os nossos animais e até para a gente mesmo, que entra em contato aí com essa comida contaminada algumas vezes. E pra gente finalizar, a Larissa, do @larflauzino, perguntou: a leptospirose tem cura? Sim, tem cura. Hoje nós utilizamos antibióticos, né, para os seres humanos, e a gente vai escalonando esse antibiótico, né, dependendo do grau de infecção, dos sinais e sintomas. A gente tem uma gama desde antibióticos mais simples até antibióticos mais complexos. E os animais também, né, eles entram com um tratamento de antibiótico e os animais precisam muitas vezes de internação, por conta desse poder destrutivo aí da leptospira, né, para os animais, dessa falência de múltiplos órgãos e sistemas. A melhor forma mesmo é a prevenção. Sim, para tudo. Sempre. Bom, então essas foram as perguntas de hoje. Nós queremos agradecer a professora Mariana por disponibilizar o seu tempo e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Nós agradecemos também pelas pessoas que mandaram as perguntas e ajudaram a gente a organizar esse episódio. Esperamos que as perguntas tenham sido esclarecidas, do que eu acho que foi. Afinal, é disseminando conhecimento que a gente consegue controlar essa e a maioria das outras doenças, né? Que, infelizmente, muitas delas ocorrem por falta de informação, né? Muito mesmo. Eu que agradeço muito vocês. É muito bom conversar com vocês. Estarei sempre à disposição. Muito obrigada, professora. Beijo, fiquem bem. Obrigada. Beijo, Pro. Obrigada. Beijo, obrigada. Isso aí, pessoal. Para enfatizar ainda mais a ocorrência da leptospirose, trouxemos um relato de caso que aconteceu no município de Marquinho, aqui no Paraná, que relata a quantidade de aborto em bovinos causada pela leptospira. O estudo foi realizado numa propriedade que sobrevive da produção animal. Foram testados 36 animais, além dos bovinos da produção, alguns cavalos e cães de estimação. De todos esses animais, 19 foram reagentes para a bactéria Leptospira. Os pesquisadores fizeram diversos testes e concluíram que a leptospirose pode ter sido, sim, um grande responsável pelos abortos nas vacas leiteiras da propriedade. É até assustador ver esses resultados. Por isso é tão importante
conhecer e transmitir o conhecimento sobre as zoonoses, suas implicações em saúde pública, perda de produtividade, reprodutividade, no caso dos animais de produção, né? Essas percas acabam justificando o uso da vacina como uma medida profilática, como prevenção, a principal prevenção para que os animais não venham a contrair a infecção, a doenças por conta da bactéria. Sim, ainda mais animais de produção, né, que as pessoas precisam deles para sobreviver, né? Se você quiser ler o relato completo e as outras pesquisas que nós usamos para montar esse episódio, acesse o link que vai ser deixado na descrição no YouTube e nos siga no Instagram @healthcast_ para ter o conteúdo completo. E agora nós vamos para o quadro Dicas da Semana. E para essa semana nós vamos indicar o episódio 19, Encarcerado, da 5ª temporada de Dr. House, onde trata sobre a doença no decorrer da trama. O Dr. House, após um ferimento em um acidente de moto, ocupa o leito ao lado de um paciente que sofre de paralisia completa. O episódio está disponível na Amazon Prime. E também gostaríamos de indicar uma série que é nacional. Ela se chama Unidade Básica. O 6º episódio da 1ª temporada trata sobre um surto de leptospirose, que ameaça os moradores da comunidade. E o Dr. Paulo tenta conscientizá-los a não seguir as instruções de um candidato a vereador local. Essa série está disponível na Globoplay. É interessante como é bem atual, né? Pois é, né? Bem similar com casos que estão ocorrendo hoje em dia. Então, por hoje é só, pessoal. Obrigada pela audiência e por nos mandarem suas dúvidas. Obrigada mais uma vez à professora Mariana, que participou do episódio de hoje. E se preparem para o próximo episódio, que vai contar com mais convidados especiais. E não deixem de nos seguir em nosso Instagram. Logo vai ter spoiler do próximo episódio, viu? É isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que está nos ouvindo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau, até mais!